A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, e começamos hoje mais uma semana onde nós teremos a grande oportunidade de compartilharmos alguns momentos importantes em que estaremos falando a respeito da palavra do Senhor, sempre buscando instruções para a nossa vida, buscando a vontade do Senhor para nós, porque nós como cristãos compreendemos que quando buscamos a vontade do Senhor, nós temos uma vida abençoada, nós somos bem-sucedidos naquilo que realizamos. A palavra do Senhor nos mostra, nos ensina desta forma. Então, é com grande alegria que eu venho aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo e a Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira e nós temos em nossa igreja um culto que eu sempre falo e considero como sendo um dos pilares do ministério, como sendo um culto muito importante, que é o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Quando nós falamos em oração, nós já falamos crendo que a oração é uma atitude que nós temos que redunda em benefícios para a nossa vida. Sempre que nós oramos ao Senhor, sempre que nós utilizamos esta arma espiritual, nós podemos esperar coisas boas e grandes para as nossas vidas. Deus espera que nós oremos. Deus espera que nós tenhamos esta postura diante dele que demonstra confiança, que demonstra que nós acreditamos que Deus pode sim nos recompensar, nos galardoar pela nossa atitude de oração. E quantas famílias têm passado por problemas, quantas pessoas, quantas situações que têm envolvido as pessoas no seu cotidiano, em que a oração tem sido desprezada, em que a oração não tem sido utilizada como uma arma espiritual para vencer as situações. Talvez a tendência natural de todos nós seja recorrer a todas as pessoas, tentar tomar todas as medidas possíveis para solucionarmos alguma questão na nossa vida, quando na verdade a primeira atitude, o primeiro passo que nós devemos dar como cristãos é buscarmos em oração a solução, pedirmos a Deus, clamarmos ao Senhor, crendo que Ele, a seu tempo, vai nos responder, vai nos orientar, vai nos guiar ao melhor caminho para as nossas vidas. Aqui na Bíblia Sagrada nós encontramos um dos momentos, né? Porque na verdade na Bíblia nós temos muitos exemplos em que nós vemos a oração como algo que Deus esperava do povo. Deus nutria uma expectativa de que alguém usasse esta arma espiritual para que houvesse a solução. Nós vemos aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, que o povo estava vivendo inúmeras situações problemáticas. O povo de Israel estava vivendo muitos conflitos. Eles estavam vivendo de forma contrária à vontade do Senhor. Havia ali inúmeros focos de equívocos, de conflitos, de situações que estavam desagradando o coração de Deus. Talvez
se nós trouxéssemos para os dias de hoje, nós poderíamos dizer que a nossa sociedade como um todo vive hoje inúmeros conflitos, inúmeras circunstâncias que contrariam a palavra do Senhor, que desagradam a Deus. E se nós trouxermos para dentro da nossa família, do nosso ambiente de convívio, enfim, nós também encontramos muitas situações que talvez estejam desagradando o coração de Deus, que não estejam em linha com a palavra do Senhor, que entristeçam o Espírito Santo. E qual deve ser a nossa postura, sendo pessoas cristãs, sendo pessoas que realmente querem a solução, querem o fim do conflito? A postura que Deus usou o profeta Ezequiel para exortar aquele povo. Veja que você pode depois ler com calma aí na sua casa, em Ezequiel, no capítulo 22, mostra as situações que estavam ocorrendo no meio de Israel, em Jerusalém, mas diz aqui, no versículo 30, algo muito importante. Busquei entre eles, isso o Senhor falou, usando o profeta Ezequiel, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus estava indignado porque é claro que no meio daquelas pessoas que estavam vivendo de forma equivocada, havia pessoas corretas. Havia pessoas que ainda se importavam com Deus, ainda se importavam em agradar a Deus. Mas Deus aqui faz uma reclamação, ele diz, olha, Ezequiel, diga ao meu povo que no meio desse caos eu esperava que alguém se levantasse, alguém clamasse, alguém se colocasse neste muro, tapando a brecha, buscando a solução em mim, mas eu não encontrei. Deus estava indignado. E eu creio que nós, como justos e tementes ao Senhor, precisamos assumir essa postura. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, nos locais em que nós convivemos, lugares onde nós convivemos com conflitos e situações difíceis, precisamos ter a postura de homens e mulheres de oração. Deus espera isso de nós. Deus disse, através do profeta, que ele não mudou as circunstâncias porque ninguém se importou em clamar a ele, em pedir a ele, em se colocar como intercessor. Hoje, às 19h30, nós aguardamos por você na Rua Maricá, 320 Campinho, para que você assuma, juntamente com o Bispo Sérgio, meu esposo, que é o coordenador desse ministério de oração, e o grupo de pastores e pastoras que tem esses chamados de intercessores, nós aguardamos você para que você assuma essa postura de fé. Porque é uma postura de fé. Para o mundo pode parecer loucura. Como aqueles crentes se reúnem num local para orar, para pedir a alguém algo que não vem, isso é fé. Nós vivemos por fé. E cremos também que aqueles que vivem por fé são recompensados. Cremos porque a Bíblia nos mostra, nos ensina e nos diz isso. Então, meu amado, minha amada, venha à casa do Senhor hoje, venha interceder. Mesmo que você seja o único dentro da sua família, mesmo que você seja a única que se importa com um conflito que está havendo dentro do seu trabalho, ou quem sabe o conflito é pessoal, é você com você mesmo. Você não está conseguindo equilibrar a sua vida, lidar com as circunstâncias. O apóstolo Paulo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, nós devemos colocar diante do Senhor as nossas petições através da nossa oração e aguardar. E a paz do Senhor vai guardar o nosso coração, a nossa mente, porque nós estaremos lançando sobre ele a nossa ansiedade. Hoje, às 19h30, na Rua Maricá, 320, Campinho.
Nós temos um site na internet também, www.igrejacristovive.com.br. Acesse nosso site, nós temos todos os estudos, todos os cultos arquivados. Você pode consultar, você pode assistir, imprimir as apostilas do nosso seminário Casa sobre a Rocha. Vai ser de grande edificação para a sua vida. www.igrejacristovive.com.br. Você vai ficar agora com a mensagem na graça de Deus, mas amanhã eu estarei aqui novamente para compartilharmos mais assuntos que vão engrandecer a sua vida como filho de Deus. Até amanhã, graça e paz. A ressurreição, que diferença faz na nossa vida? Diz assim a palavra do Pai: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis no pecado. Temos revelação de Deus esta manhã. Temos algo grande do Espírito Santo para a igreja. Vamos orar, vamos ouvir o Espírito falar. Senhor Jesus Cristo, eu sinto paz neste lugar. E não é a paz do mundo, porque o mundo não tem paz. É a paz de Deus, é o Espírito Santo, é a unção sobrenatural de Deus sobre a igreja. Neste grande dia, no dia da ressurreição, nós precisamos de entender, Pai, o significado desta decisão soberana de Deus e entender acima de tudo qual a diferença que isto faz na nossa vida como homens e mulheres de Deus, como igreja de Jesus. Fala-nos então, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, meus filhos, meus amados. Hoje, o profeta da igreja, o sábio conselheiro da igreja, vai falar de forma profunda sobre a ressurreição e a diferença que a ressurreição faz em nossas vidas. Hoje, milhões e milhões de pessoas à volta do mundo estão, como nós, celebrando a Páscoa. A Páscoa, a ressurreição, é o evento mais celebrado na história da humanidade. Então, amados, vamos compreender que isto não é apenas uma boa ideia, não é apenas um fato histórico, está no nosso calendário. Páscoa da ressurreição. Páscoa, ressurreição, é o evento central da história da humanidade. Porque a história está dividida em dois momentos: antes de Cristo, depois de Cristo.
E a ressurreição é crucial. A ressurreição de Jesus é fundamental. Então você, como um cristão, deve perguntar: mas por que isto é tão importante? Não é apenas mais um dia, não é apenas mais um dia, é o grande dia. Então, por que é tão importante? Então vamos compreender em primeiro lugar o significado da palavra ressurreição. Ressurreição vem do original grego anastasis. Anastasis quer dizer levantamento, quer dizer subida, quer dizer elevação, quer dizer que é algo que tem prosseguimento. Ou seja, quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, significa que a vida dele não terminou dentro de um túmulo. Então, por metonímia, quando você fala de ressurreição, você fala do autor. O autor é Jesus Cristo. Então, ressurreição não é um mito, não é uma especulação. Nós acreditamos, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus esteve morto, venceu a morte e ressuscitou. Então, ressurreição se reveste de primeiríssima importância para a fé cristã. Acreditar que Jesus vive é fundamental para a fé cristã. E por que eu estou tocando nesta questão para a fé cristã? Porque se você conhece a Bíblia e já leu a Bíblia, sabe que os personagens do Velho Testamento não pensavam na vida futura. Quando você lê de Gênesis a Malaquias, 2 ou 3 expressões de um salmo e Daniel falam de ressurreição, mais nada. O povo judeu, o povo hebreu, estava muito preocupado em viver a vida que tinha tantas adversidades, tantas lutas, tantas guerras, que não há muitas descrições sobre vida ressuscitada. Lembro-me, peço por favor que você anote aqui na orelhinha da sua apostila. Por exemplo, o livro de Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Então foi Daniel que teve a revelação de Deus sobre o justo e o ímpio, a semente da salvação e a semente da perdição, e diz que ressuscitarão. Então 2 vezes nos Salmos fala sobre ressurreição, e Daniel fala. Então no Antigo Testamento não se falava de ressurreição. O povo judeu não pensava, porque não acreditava certamente, porque não lhe fora revelada a vida eterna. E você sabe que Cristo, por 3 vezes, trouxe pessoas da morte de volta à vida. Primeiro a filha de Jairo, depois o filho da viúva de Naim, e depois Lázaro. Então ele mostrou que não só ressuscitaria, como ele teria a possibilidade de dar continuidade à vida da pessoa após a morte. Então, meus amados, Cristo ressuscitou, está vivo. Isso tem que estar enraizado na tua mente e no teu coração, de modo irrefutável. Você tem que acreditar, porque eu estou lhe ensinando, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Isto é básico, isto é a raiz, isto é o fundamento do cristianismo. O nosso Senhor está vivo. Ele não é um mito, ele não é um ídolo, ele é Senhor triunfante. E nós aceitamos a fé da ressurreição como base da nossa vida espiritual. Por isso, em João 11:25, e peço que você acrescente também, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
não é Buda, não é Shirvá, não é Maomé, não é nenhum Deus dessa terra. O único que ressuscitou foi Jesus. Ele diz: eu sou a ressurreição. Por isso é que ele disse que por metonímia você tem que pensar: ressurreição, penso em Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Então, aqui está a razão porque nós, evangélicos e cristãos, temos a questão da ressurreição como raiz e fundamento do cristianismo. Então vamos pensar no que disse Paulo. Vamos lá. Em 1 Coríntios 15, 14, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a fé, é vã a pregação. Eu vou lhe acrescentar, com a permissão do Espírito Santo, é vã a vida. Porque se eu pensasse que não existe ressurreição, nem de Cristo, nem de mortos, a minha vida terminaria dentro de um caixão. E seria muito triste imaginar que Deus me criou de forma fantástica e sobrenatural, nos criou, e depois tudo isto terminaria dentro de um caixão com um ramo de flores em cima da cabeça. Então ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a fé. Depois diz no versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé e ainda permaneceis no pecado. Então, você está pensando comigo nesta hora que a ressurreição é fundamental, o entendimento, porque foi através da morte e ressurreição que os pecados foram perdoados, que a vida nova foi manifestada na nossa vida. Então, se isto não fosse verdade, se Cristo não ressuscitasse, eu vou lhe dizer uma coisa: que desilusão seria a nossa vida de fé. Que, com todo respeito, você que está me ouvindo pelo satélite, pela internet, se o seu Deus não se chama Jesus Cristo, lhe digo com temor e tremor, é uma desilusão a sua fé. É vã. Quando Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a fé, significa então que a ressurreição é a pedra angular do cristianismo. Então, mais de 100 passagens no Novo Testamento falam da ressurreição. Então agora vamos pensar: se Jesus não tivesse ressuscitado, não só a vida seria uma grande desilusão, porque nós não teríamos nada para acreditar, porque seria mais um, como são os outros deuses e os profetas desta terra, que não estão lá todos no túmulo. Não teríamos nada para acreditar, não teríamos nada para pregar. A morte dos mártires teria sido em vão. Todas as vidas, nossas vidas, e todos aqueles que dizem que Jesus é o Senhor, estariam perdidos todos. Olha, vou lhe dizer mais: não haveria nem razão para estarmos aqui. Não haveria razão, não haveria esperança. Mas, amados, a nossa esperança nos dá perspectivas de profundeza de vida. A ressurreição está ligada à salvação. Por isso eu acrescentei no estudo Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quer dizer que se Jesus tivesse nascido só e morrido normalmente e tivesse acabado, tudo na vida seria em vão. Nós não seríamos sequer salvos. Por isso que ele disse: ele foi entregue pelas nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a ressurreição é a garantia da nossa salvação, é a garantia da eternidade.
Então disse agora Paulo em 1 Coríntios 15, 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então vamos dizer todos juntos, com entusiasmo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então Paulo disse: será que Cristo ressuscitou ou não? Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a fé, é vã a vida. É uma desilusão tremenda saber que tudo terminará no cemitério. Depois ele vem e diz: não, de fato Cristo ressuscitou. Isso significa o quê? Significa que Cristo está vivo. Ele ressuscitou, Ele não mudou nada, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Disse isso em Hebreus 13, 8, olha, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo. Eu amo esse Senhor Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. Sabe, você lê qualquer livro de qualquer profeta ou de qualquer Deus, nenhum diz que Ele ressuscitou. A ressurreição, que diferença faz na nossa vida? Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.